caminhante. Tudo bem? Graça e paz do Rei para você, para toda a tua família, assim como para os teus amigos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por todas as coisas, até aquelas coisas ruins que nos machucam, nos magoam, nos atrapalham, nos atrasam, que não é bom. Nós te agradecemos por isso também, Deus, porque todas as coisas, como a tua palavra diz, não algumas, mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. E nós queremos, de fato, Deus, amar o Senhor todos os dias, cada vez mais. Nos ajude, Senhor, na leitura mais hoje, de mais esse capítulo desse livro. Que ele seja uma excelente ferramenta para nos aproximar do Senhor. Que nós entendamos o teu propósito para nós aqui na terra. E que a gente facilite a nossa própria caminhada no cumprir desse propósito. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por todas as coisas, certos da tua graça, da tua misericórdia e do teu amor por nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos para a leitura do nosso livro? Esse é o nosso livro. Hoje é o capítulo 9, o título do 9º dia, O que faz Deus sorrir? Que o Senhor sorria para ti. Números 6, 25. Sorria para mim, teu servo. Ensina-me a forma correta de viver. Salmos 119, 135. O sorriso de Deus é o objetivo da tua vida. Uma vez que agradar a Deus é o primeiro propósito de tua vida, tua mais importante tarefa é descobrir como fazer isso. A Bíblia diz: compreenda o que é agradável a Cristo e então faça-o. Felizmente, a Bíblia dá um exemplo claro de uma vida que agrada a Deus. Seu nome era Noé. À época de Noé, todo mundo estava moralmente arruinado. Todos viviam para o próprio prazer e não para o de Deus. Deus não conseguiu achar ninguém sobre a terra interessado em agradá-lo. Então lamentou e se arrependeu de ter feito o homem. Deus ficou tão indignado com a raça humana que pensou em destruí-la. Mas houve um homem que fez Deus sorrir. A Bíblia diz: mas Noé dava alegria ao Senhor. Deus disse: esse sujeito me agrada. Ele me faz sorrir. Vou começar tudo de novo com a família dele. Porque Noé agradou a Deus, você e eu estamos vivos hoje. Observando a vida dele, aprendemos 5 atos de adoração que fazem Deus sorrir. Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Noé amava a Deus mais que qualquer coisa no mundo, mesmo quando ninguém mais amava. A Bíblia diz que durante toda a sua vida, Noé seguia a Deus ininterruptamente e desfrutava de um íntimo relacionamento com ele. Eis o que Deus mais quer de você: um relacionamento. Essa é a mais espantosa verdade do universo. Que o nosso Criador nos queira como companheiros. Deus criou você para amá-lo e deseja que você também o ame. Ele diz: não quero sacrifícios, quero o teu amor. Não me interesso por tuas ofertas, e o que eu quero é que vocês me conheçam. Você consegue sentir nesse versículo a paixão que Deus tem por você? Deus o ama profundamente e deseja que você também o ame. Ele anseia que você o conheça e que use o teu tempo para ficar ao lado dele. Esse é o motivo pelo qual devemos aprender a amar a Deus e ser amados por ele. Deveria ser o maior objetivo de tua vida. Nada se compara em importância. Jesus o chamou de o maior mandamento. Ele disse: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Deus sorri quando confiamos nele completamente. A segunda razão pela qual Noé agradou a Deus foi o fato de ele ter confiado em Deus, mesmo quando isso não fazia sentido. A Bíblia diz: pela fé, Noé construiu uma embarcação em terra seca.
Ele foi alertado a respeito de algo que não podia ver e agiu com base no que lhe fora dito. Por conseguinte, Noé se tornou amigo íntimo de Deus. Imagina esta cena. Deus chega para Noé e diz: Estou decepcionado com os seres humanos. Em todo o mundo, ninguém além de você pensa em mim. Mas Noé, quando olho para você, começo a sorrir. Estou satisfeito com a tua vida, então vou inundar o mundo e começar tudo de novo com a tua família. Quero que você construa um barco gigantesco, o qual salvará você, tua família e os animais. Havia 3 problemas que poderiam ter despertado dúvidas em Noé. Primeiro, Noé jamais tinha visto chuva, pois antes do dilúvio, Deus irrigava a terra com água que brotava do solo. Segundo, Noé vivia a centenas de quilômetros do oceano, e mesmo que pudesse aprender a fazer um navio, como faria para colocá-lo na água? Terceiro, havia o problema de se reunir todos os animais e depois tomar conta deles. Mas Noé não reclamou nem deu desculpas. Confiou em Deus completamente e fez Deus sorrir. Confiar em Deus completamente significa crer que Ele sabe o que é melhor para a tua vida. Você espera que Ele cumpra suas promessas, ajude-o com teus problemas e faça o impossível quando necessário. A Bíblia diz: o que agrada a Deus são pessoas que o temem e põem a sua alma esperança no seu amor. Noé levou 120 anos para construir a arca. Imagino que ele tenha enfrentado muitos dias desanimadores. Sem nenhum sinal de chuva, ano após ano, ele era implacavelmente criticado como um louco que pensa ouvir a voz de Deus. Imagino que os filhos de Noé deviam frequentemente ficar constrangidos com o barco gigantesco que estava sendo construído em seu quintal. Mesmo assim, Noé seguiu confiando em Deus. Em quais áreas da tua vida você precisa confiar em Deus completamente? Confiar é um ato de adoração. Assim como os pais se agradam dos filhos que confiam em seu amor e sabedoria, tua fé deixa Deus feliz. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente. Salvar a população animal do mundo inteiro de uma inundação exigiu enorme cuidado com a logística e com os detalhes. Tudo tinha de ser feito exatamente segundo as orientações de Deus. Deus não disse: construa qualquer barco velho que lhe agradar, Noé. Ele deu instruções detalhadas quanto ao tamanho, forma e materiais utilizados na arca, bem como a respeito da quantidade dos diferentes animais a ser trazidos a bordo. A Bíblia nos conta sobre a reação de Noé. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Repare que Noé obedeceu completamente, nenhuma instrução foi deixada de lado, e exatamente do modo e no tempo que Deus determinou. Isso é devoção. Não admira que Deus tenha sorrido para Noé. Se Deus te solicitasse a construção de um barco gigante, você não acha que teria algumas dúvidas, objeções e restrições? Noé não teve. Ele obedeceu a Deus incondicionalmente. Isso significa fazer qualquer coisa que Deus te pedir, sem duvidar nem hesitar. Você não embroma e diz: vou orar a este respeito. Você faz sem demora. Todo pai sabe que obediência atrasada é, na verdade, desobediência. Deus não te deve explicação ou motivo para tudo o que Ele te manda fazer. A compreensão pode esperar, mas a obediência não. A obediência imediata te ensinará mais sobre Deus do que uma vida inteira de discussões bíblicas. Na verdade, você jamais compreenderá algumas ordens sem que as tenha obedecido primeiro. A obediência libera a compreensão. Frequentemente tentamos oferecer a Deus uma obediência parcial. Queremos escolher as ordens a que obedecemos.
fazemos uma lista das ordens de que gostamos e lhes obedecemos, enquanto deixamos de lado as que acreditamos ser absurdas, difíceis, custosas ou impopulares. Vou à igreja, mas não vou dar o dízimo. Vou ler a Bíblia, mas não perdoarei a pessoa que me magoou. Todavia, obedecer parcialmente é desobedecer. A obediência é incondicional com entusiasmo. A Bíblia diz: obedeçam a ele de coração alegre. Esta foi a atitude de Davi. Ensina-me, Senhor, a cumprir as tuas ordens escritas. Então eu te obedecerei até o fim da vida. Tiago, falando aos cristãos, disse: nós agradamos a Deus pelo que fazemos e não somente pelo que cremos. A palavra de Deus é clara quando diz que não há como você merecer a salvação. Ela vem pela graça e não por esforço. Mas como filho de Deus, você pode agradar teu Pai Celestial por meio da obediência. Qualquer ato de obediência é também um ato de adoração. Por que a obediência agrada tanto a Deus? Porque ela prova que você realmente o ama. Jesus disse: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Deus sorri quando o louvamos e damos graças continuamente. Poucas coisas trazem uma sensação tão boa quanto receber um agradecimento ou um elogio sincero de alguém. Deus também gosta de recebê-los. Ele sorri quando expressamos diante dele nossa adoração e gratidão. A vida de Noé agradou a Deus porque ele viveu com um coração cheio de louvor e ação de graças. A primeira atitude de Noé após ter sobrevivido ao dilúvio foi expressar sua gratidão a Deus, oferecendo-lhe um sacrifício. A Bíblia diz: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Por causa do sacrifício de Jesus, não oferecemos mais sacrifícios de animais, como fez Noé. Em vez disso, foi-nos dito que oferecêssemos a Deus um sacrifício de louvor e um sacrifício de gratidão. Nós louvamos a Deus por quem Ele é e agradecemos a Ele pelo que tem feito. Davi disse: louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Isso agradará o Senhor. Algo maravilhoso acontece quando oferecemos louvores e ação de graças a Deus. Quando trazemos gozo ao coração de Deus, o nosso próprio coração se enche de alegria. Minha mãe amava cozinhar para mim. Mesmo após eu ter me casado com a Kay, quando visitávamos meus pais, mamãe preparava fantásticos banquetes caseiros. Um de seus maiores prazeres na vida era nos assistir enquanto nos deliciávamos com o que ela havia preparado. Quanto mais apreciava a refeição, mais prazer eu lhe dava. Mas nós também tínhamos prazer em agradar mamãe, quando expressávamos o nosso prazer com sua refeição. Isso funcionava das duas formas. À medida que comia e me embevecia com uma grande refeição, eu elogiava minha mãe. Eu pretendia não apenas aproveitar a comida, mas também agradar a minha mãe. E assim, todos ficavam felizes. A adoração também funciona assim. Nós apreciamos o que Deus tem feito por nós e então expressamos a Ele a nossa satisfação. Isso lhe traz alegria, mas também aumenta a nossa alegria. O livro de Salmos diz: os bons ficam contentes e felizes com sua presença e cheios de alegria cantam hinos. Deus sorri quando usamos nossas habilidades. Após o dilúvio, Deus deu a Noé estas simples orientações: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Deus disse: é tempo de seguir com tua vida. Faça as coisas que foram determinadas que os humanos fizessem. Faça amor com tua esposa, tenham filhos, constituam famílias, plantem e comam suas refeições. Sejam humanos, foi para isso que eu os fiz.
Você deve ter a sensação de que o único momento em que Deus se agrada de você é quando você está envolvido em atividades espirituais, tais como ler a Bíblia, assistindo aos cultos na igreja, orando ou divulgando tua fé. E você deve pensar que Deus é indiferente às outras áreas de tua vida. Na verdade, Deus gosta de atentar para cada detalhe da tua vida. Esteja você trabalhando, brincando, descansando ou comendo. Ele não perde um único movimento que você faça. A Bíblia diz: os passados dos justos são dirigidos pelo Senhor. Ele se agrada de cada detalhe da vida deles. Todas as atividades humanas, com exceção do pecado, podem ser feitas para agradar a Deus, se você as fizer com uma atitude de louvor. Você pode lavar pratos, consertar uma máquina, vender um produto, fazer um programa de computador, cultivar uma lavoura ou criar uma família para a glória de Deus. Como um pai orgulhoso, Deus gosta especialmente de observá-lo enquanto você utiliza os talentos e habilidades que ele te deu. Deus intencionalmente nos dotou de maneira distinta para o seu deleite. Ele fez que alguns fossem atléticos e outros fossem intelectuais. Você pode ser talentoso em mecânica, matemática, música ou em milhares de outras habilidades, e todas podem trazer um sorriso ao rosto de Deus. A Bíblia diz: Ele formou a cada um e agora observa tudo o que fazemos. Você não glorifica ou agrada a Deus escondendo tuas habilidades ou tentando ser outra pessoa. Você só o agrada sendo você mesmo. Sempre que você despreza uma parte de si mesmo, está desprezando a soberania e a sabedoria de Deus ao criá-lo. Deus diz: você não tem o direito de argumentar com o teu Criador. Você é meramente um vaso de barro modelado por um oleiro. O barro não questiona por que você me fez desse jeito. No filme Carruagens de Fogo, o corredor olímpico Eric Liddell diz: creio que Deus me fez para um propósito, mas ele também me fez veloz. E, quando corro, sinto que agrado a Deus. Mais tarde ele diz: desistir de correr seria desprezá-lo. Não existem habilidades não espirituais, somente habilidades mal empregadas. Comece a usar as tuas habilidades para o prazer de Deus. Deus também tem prazer em ver você desfrutar da criação. Ele te deu olhos para apreciar a beleza, ouvidos para apreciar os sons, nariz e papilas gustativas para apreciar perfumes e sabores e nervos sob a pele para apreciar o toque. Cada ato de prazer se torna um ato de adoração, quando você agradece a Deus por ele. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Deus tem prazer até mesmo em observar o teu sono. Quando meus filhos eram pequenos, tinha profunda satisfação em vê-los dormir. Algumas vezes, o dia havia sido repleto de problemas e de rebeldia, mas adormecidos, eles pareciam contentes, a salvo e tranquilos, e eu me lembrava de quanto os amava. Meus filhos não tinham de fazer nada para que eu gostasse deles. Eu ficava feliz meramente por observá-los respirando de tanto que os amava. Enquanto eu assistia aos movimentos do peitinho deles ao respirar, eu sorria e algumas vezes meus olhos ficavam cheios de lágrimas, de alegria. Quando você está dormindo, Deus fica a contemplá-lo com amor, pois você foi ideia dele. Ele o ama como se você fosse a única pessoa na Terra. Os pais não exigem que seus filhos sejam perfeitos ou mesmo maduros para amá-los. Eles apreciam os filhos em todos os estágios de seu desenvolvimento. Da mesma forma, Deus não espera que você amadureça para começar a gostar de você. Ele o ama e preza a cada estágio de teu desenvolvimento espiritual. Durante o crescimento, você talvez tenha tido professores ou pais que nunca estavam satisfeitos com nada. Mas, por favor, não suponha que Deus se sente assim a teu respeito. Ele sabe que você é incapaz de ser perfeito ou de não pecar. A Bíblia diz:
pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. O que Deus leva em consideração é a atitude do teu coração. Agradar a ele é teu mais intenso desejo? Este foi o objetivo da vida de Paulo. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo do nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Quando você vive sob a luz da eternidade, teu enfoque muda de quanto prazer posso ter em minha vida para quanto prazer Deus pode ter em minha vida. Deus procura pessoas como Noé no século 21, pessoas dispostas a viver para o prazer de Deus. A Bíblia diz: lá do céu o Senhor olha para a humanidade procurando alguém que compreenda seus planos, procurando alguém que deseje comunhão com Ele. Você tomará providências para que o ato de ser agradável a Deus se torne o objetivo da tua vida? Não há nada que Deus não faça pela pessoa totalmente concentrada neste objetivo. 9º dia, pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão. Deus sorri quando você confia nele. Um versículo para memorizar. O Senhor se agrada daqueles que o adoram e confiam em seu amor. Salmos 147, 11. Uma pergunta para meditar. Considerando que Deus sabe o que é melhor para mim, em quais áreas de minha vida preciso confiar mais nele? Salmos 147, 11. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Nada mais a dizer, né? Vamos orar? Pai, obrigado por mais uma leitura deste livro que tanto nos tem ajudado. Obrigado porque aprendemos um pouco mais hoje sobre a importância que nós temos para o Senhor. Aprendemos que fazemos sim o Senhor sorrir. Vários outros grandes nomes na tua palavra fizeram a mesma coisa. Obrigado porque aprendemos também que o Senhor que nos dá as habilidades e os dons, e são tantos e diversos, e muitas vezes nós pensamos ou tentaram incutir em nós que somente as ações espirituais que eram dadas pelo Senhor. Obrigado porque isso nunca foi verdade. Obrigado porque o ler, o falar, o andar, o correr, o nadar, o dirigir, o pedalar, o construir alguma coisa, o quebrar alguma coisa, o ajudar, o construir um pensamento, uma ideia, uma teoria, enfim, todas sem exceção ações da vida, quer sejam físicas, práticas, emocionais, sentimentais, intencionais, todas as ações na vida, da vida, elas são feitas, organizadas e nos dadas pelo Senhor. Obrigado porque, mais uma vez, vimos a complementação da tua palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e que o Senhor que fez todas as coisas, nós não estávamos em lugar algum quando o Senhor pensou a fundação do mundo. Nós nada sabemos, nós nada temos, mas de tudo precisamos, desde que venha do Senhor. Obrigado, Pai. Leve agora cada um aos seus afazeres, os que vão descansar, descansar, os que vão agir, agir, mas na tua paz, na tua proteção, em nome de Jesus. Amém. Caminhante, até o próximo vídeo, se Deus permitir. Um abraço.